bom dia! Um primor em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. E hoje trazendo como convidada Rogéria Olímpio, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Educadora, musicista, trabalhadora do movimento espírita daquela região, envolvendo infância e juventude na arte. E ainda comanda 2 canais no YouTube. E vamos buscar nossa convidada. Bom dia, Rogério Olímpio. Bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Bom dia, Vani. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. E é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre arte, né? Sem dúvida. Falarmos de arte é falarmos de vida. Afinal, a criação divina é uma obra de arte, não é mesmo? A gente respira a arte o tempo inteiro, mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? Porque tanto a busca pela harmonia, quanto a busca pela beleza, ou até mesmo a necessidade de se brigar, às vezes, com a harmonia e com a beleza, isso faz parte da nossa necessidade de comunicação, de expressão. É um veículo, né, para a gente mostrar facetas da nossa existência, da nossa personalidade, que talvez a gente não conseguiria fazer de outra forma. E por isso é tão rico enquanto canal de expressão, enquanto canal de comunicação, enquanto possibilidade mesmo do ser humano se mostrar, né? E eu acho interessante a gente pensar nisso, Vani, porque nessa época que a gente está vivendo, né, onde os recursos tecnológicos estão ganhando um espaço tão gigantesco, a possibilidade da gente trabalhar com arte, independente de ser dentro do campo tecnológico ou não, ajuda a gente a construir uma dimensão nossa que é muito íntima e muito profunda, né? Então, traz um sentido diferente para a nossa existência, por isso que é tão rico. Bem, Rogéria, você é educadora, musicista, e o espiritismo, como surgiu em sua vida? Eu comento, né, entre os amigos que eu me vi educadora dentro do movimento espírita e eu só trouxe isso para a profissão aqui fora. Porque, com muito orgulho, esse ano são 41 anos de espiritismo, porque a gente chegou na doutrina, né? Eu cheguei aos 5 anos de idade, como desses tantos casos que a gente conhece, né? Minha mãe se descobriu médium, precisando trabalhar a mediunidade, e a gente acabou indo junto com ela, porque mesmo assim, ela começou primeiro, meu pai foi um pouco tempo depois, mas nesse intervalo entre ela começar e ele ir, eles levavam a gente para a evangelização. Então, assim, desde que ela começou os trabalhos dela de estudos, né, da mediunidade, de reunião mediúnica, a gente já começou ao mesmo tempo também com a experiência da evangelização nas nossas vidas. E aí seguiu. Foi passando por todo o processo de evangelização, mocidade. Me vi evangelizadora com 12 anos de idade, porque eu sou natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, mas meu pai foi bancário antes de se aposentar. E quando eu estava com 11 para 12 anos, ele foi transferido para o centro-oeste da Bahia, sertão mesmo da Bahia. E nós chegamos numa cidadezinha, eu sou a mais velha de uma família de 5 meninas, são 5 filhas, tudo uma escadinha uma atrás da outra, e a gente chegou nessa cidade sem, lá não tinha na época uma casa espírita, né? Não existia movimento espírita naquela época, hoje tem um centro lá, que é o Grupo Espírita Irmã Sheila, e nós nos reunimos com outros simpatizantes da cidade que gostavam, já tinham ouvido falar de espiritismo, mas não tinha o hábito de frequentar, e esse grupo começou a casa. E era muito engraçado, porque de início era uma salinha num depósito de gás, e a gente rezando para não ter problema de vazamento de gás, mas era o que tinha. E com 4 irmãs mais novas e outras crianças no entorno também, como eu era mais velha e que tinha sido evangelizada por mais tempo, eu virei evangelizadora com 12 anos de idade. Então, assim, a experiência começou dessa forma, né? Por isso que eu falo que a educação começou dentro da casa espírita, esse trabalho de educador começou dentro da casa espírita e depois ele se refletiu nas escolhas profissionais do lado de fora. E a vida foi seguindo assim. Voltamos depois para Governador Valadares, depois de um certo tempo. Eu vim aqui para o Juiz de Fora para fazer faculdade.
como eram muitos filhos, a família acabou vindo junto. É mais fácil a família toda mudar do que ficar mantendo filhos junto fora. E isso é desde 1993, tem 28 anos já que eu estou aqui em Juiz de Fora, virou minha cidade agora, né? E daqui eu acho que eu não saio mais não, já ficou de vez. É isso aí. Já está arraigada. Mas o que te chamou a essa especial atenção à infância e juventude no movimento? Quando eu mudei aqui para Juiz de Fora, né, eu cheguei aqui com 17 para 18 anos, 17 anos, na época para fazer faculdade de artes. E, aliás, na época ainda era educação artística, né, as nomenclaturas mudaram depois de um certo tempo. E como eu cheguei na cidade onde eu não conhecia assim, praticamente ninguém, são os medos de adolescente, né? Porque eu queria fazer curso de artes, eu tinha 3 opções. Ou eu ia, se fosse aqui em Minas, né? Na época, público tinha em Belo Horizonte, em Uberlândia e Juiz de Fora. Uberlândia era longe demais, de Governador Valadares. Belo Horizonte eu tinha medo de ir sozinha para a capital. E aqui a gente já tinha uma amiga nossa que foi minha evangelizadora lá no centro, que tinha mudado para cá, então eu tinha algum ponto de referência. Então eu cheguei aqui já sabendo que casa espírita que eu ia frequentar, porque era o grupo espírita, na verdade, me acolheu aqui na época, né? Que é o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Palminha. Eu comecei nele aqui. Só que é interessante pensar porque isso foi dos 17 e até aproximadamente os 30, 32 anos, eu estive muito ativa das casas que eu frequentava, né, mas dentro do trabalho de evangelização do jovem, dentro do trabalho de mocidade. Então, assim, às vezes mudava uma função ou outra, mas eu não me desvencilhei do trabalho da juventude. E aí vem as outras fases da vida, né? Filho, marido. E quando eu me vi com criança pequena, na época em que a Júlia começou, hoje ela tem 11 anos, na época em que ela começou a ir para a evangelização, como a gente já sabia das necessidades, né, de criança, e eu ainda brincava com a diretora da nossa evangelização, falando que eu não me responsabilizaria se ela não aceitasse antes, porque a nossa casa não tinha evangelização de bebê, era só a partir dos 3 anos. E eu querendo, de todo jeito, a gente, uns outras duas, querendo ver se conseguia fazer antes, mas ela não deixou muito, não. E aí, o que a gente fez para facilitar o processo de adaptação? E isso é interessante de pensar. Ela, desde 1 ano e pouquinho, ela ia para a parte da socialização, que é a parte da música, antes da reunião, da evangelização. Então, a gente levava ela para a parte da música, ela participava, convivia com as outras crianças, cantava, se divertia, dava a hora dela, ela voltava para casa. E isso foi ótimo, porque quando ela entrou para a evangelização, aquilo lá já era a casa dela. Ela não teve processo nenhum de dificuldade de adaptação, ela já se sentia em casa e acolhida. E na mesma época que ela foi para a evangelização, veio o convite para eu retornar para a mocidade. E aí eu retornei para a mocidade, depois quando eu saí da mocidade, eu fiquei alguns anos na gestão da mocidade, eu voltei para a evangelização, e a gente parou agora por causa desse período de pandemia, né? E uma coisa que é interessante, Vanira, é porque a gente vai ganhando uma certa experiência do lado de fora do movimento, né? Porque de sala de aula, hoje eu tenho 22 anos de sala de aula como professora de artes. E é uma pena, às vezes, a gente comenta sobre essas dificuldades, a gente conhece situações em que as pessoas estão tão cansadas do trabalho fora que perdem a oportunidade de enriquecer o trabalho dentro do movimento, né? E eu acho que hoje, mais do que eu tinha em outras épocas, o amadurecimento da idade mesmo me ajudou a enxergar a evangelização de forma diferente. Então, na prática, a evangelização, seja do jovem, da criança, agora de uns anos para cá voltei para a questão das palestras, mas a evangelização nunca foi algo que ficou longe de mim, tanto no sentido de ser evangelizada, como também no processo, porque a gente esquece que quando a gente está evangelizando, a gente se evangeliza também, né? A gente acaba é uma via de mão dupla e muito mais enriquecedora para a gente, porque a gente se reconstrói a cada momento. Então, assim, eu não consigo me imaginar hoje em outro tipo, não em outro tipo de função, né, mas abandonando esse tipo de função. De alguma forma, ele está presente, ele perpassa a minha história. Nesse caminho da educação, da evangelização, você priorizou a arte.
Isso porque você acredita, Rogéria, que a arte possa ser um instrumento de auxílio na formação do caráter da criança, do jovem. Sim, eu acho, hoje eu vejo muito assim, a arte, eu acho que ela talvez seja a ferramenta mais poderosa que a gente tem na atualidade e a gente não tem consciência disso. E eu vejo isso na minha história de duas formas diferentes. Eu fui muito, eu fui muito sortuda no meu período de mocidade, porque eu vim de uma mocidade espírita, essa lá atrás, né, em Governador Valadares, que desenvolveu um trabalho fantástico. Na época, a cidade, os grupos de jovens em geral, dentro do movimento espírita, tinham uma vinculação artística muito gostosa. Isso foi construído naquela época. Tem um grupo que, infelizmente, ele não existe mais, mas que deixou frutos muito bons, chamado Espíritos da Terra, que foi daquela época. Hoje, o Roberto Cabral ele está nos Estados Unidos e é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho de arte, de música espírita. Né? Lá ele tem um trabalho muito consistente disso. Participou daquela mostra de arte que a FEB fez, de música que a FEB fez no ano passado, representando os Estados Unidos. E esse povo era o povo que era o responsável pela minha mocidade. Então, assim, a gente cresceu com esse trabalho de música, eles fazendo o trabalho dentro da casa espírita, dentro da evangelização, a gente cresceu com isso sendo normal. E o que tem de interessante, estou contando história mesmo, tá? É mais um pedacinho da novela. Lá em Governador Valadares, eles fizeram um evento de arte, eu participei em 2 anos antes de eu vir para Juiz de Fora, e que marcou, eu acho que todas as pessoas que conheceram esse evento de alguma forma. Isso foi nos anos de 91 e 92, tem tempo já. Mas chamava Encarte, era Encontro de Arte Espírita, mas o formato dele era um formato muito singular e era muito interessante. Por quê? As mocidades espíritas da cidade, na época, eram, se não me engano, 5 ou 6 mocidades espíritas que tinham atuantes na cidade. Por volta de abril, maio, faziam inscrição. E era um evento que abrangia teatro adulto, juvenil e infantil, música, poesia, pintura, dança, que na época não era tão comum da gente ver. E você, quando fazia sua inscrição, você escolhia em que área que você queria atuar. Você não tinha que escrever o trabalho, com exceção da parte de poesia e de contos, que eles faziam geralmente um concurso, né? Mas as outras áreas todas você se inscrevia para participar, não para apresentar a produção. E o que era gostoso é que aí você ficava de maio até outubro, semanalmente se encontrando para desenvolver trabalhos artísticos que seriam apresentados no final da Semana Espírita da cidade, em outubro. Por que isso daí era interessante e por que era gostoso? Integrava o movimento inteiro. O conto que ganhava o concurso, ele era encenado pelo grupo juvenil na apresentação de teatro que tinha. Os evangelizadores trabalhavam poesia, música, dança, teatro também com as crianças. Então, toda a juventude e evangelização da cidade se reunia naquele período. E, para você ter noção, era apresentado no Teatro da Cidade, que na época eu acho que era em torno de uns 400, 500 lugares, lotado com gente pelos corredores, manhã, tarde e noite, nos dias que tinha apresentação. E eu vivi isso muito feliz. Foi muito bom esse tipo de experiência. Cheguei aqui para fazer um trabalho de jovens, sem essa perspectiva, né, de um trabalho de artes especificamente, mas eu caí dentro de uma faculdade de arte, com formação de artes plásticas, mas com toda a base teórica, né, para ser um educador. A minha graduação foi de licenciatura. E aí, aquilo que você começa a aprender na teoria, você começa a trazer também para as reflexões daquilo que o Espiritismo pode te trazer. Quando você começa, já é ponto de referência, né? Estávamos conversando antes sobre o Espiritismo na arte do Leon Denis, quando a gente vê, primeiro, como que o Espiritismo pode ajudar, né, ele fala lá no livro em moralizar as artes do seu tempo, né, comparando assim com a questão do tipo de mensagem que pode ser trazido, mas ao mesmo tempo, quando ele apresenta como que a arte pode ser impactante na formação do espírito, como que isso se apresenta no mundo superior, no mundo espiritual, né, traz para a gente uma série de conexões
com pensamento, com vibração, com sintonia, com harmonia, com toda uma série de conjuntos que a gente já trabalha dentro do espiritismo, mas que a gente, infelizmente, está habituado a colocar em caixas estanques, quando, na verdade, essa organização da vida ela é toda fluida, ela é toda movimento, e a arte ela representa isso. Por que eu fiz essa curva toda? Porque quando a gente começa a se debruçar e a perceber a importância da arte dentro de cada um de nós, né? Tanto no campo da sociedade quanto no campo do desenvolvimento íntimo, a gente consegue perceber possibilidades de leitura e de expressão, logo de cara, se a gente for pensar no campo do professor, do evangelizador. Possibilidades de leitura e de expressão da vida do outro, que é extremamente enriquecedora. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos de artes, geralmente no primeiro dia de aula. E eu peço eles, logo no primeiro dia de aula, para fazer um autorretrato. E aí a maior parte deles abre aquele olhão desse tamanho, só que tem as regras do autorretrato. Tem que estar escrito autorretrato, porque é a identificação do trabalho. Tem que ter o nome do aluno, de alguma forma, do jeito que ele quiser, de trás para frente, de cabeça para baixo, ao contrário. Na folha tem que ter o nome dele de alguma forma. Tem que ter uma frase ou uma poesia ou um pedaço de música que ele goste e tem que ter algum desenho de alguma coisa que ele se relacione, que ele se identifique com aquilo. É claro que sai de tudo quanto é tipo de coisa. Desde aqueles mais minimalistas possíveis, que você tenta arrancar algum tipo de informação, quanto outros que conversam muito com você. E eu fiquei muito feliz com essa experiência, uma vez em que eu tive uma aluna muito tímida, que ela literalmente mal abriu a boca o ano inteiro, porque ela era tímida, e a gente ainda brincava com as colegas dela, assim, mas a fulana conversa? Conversa, professora, conversa muito. Eu só ouvi a voz dela dentro de sala para responder a chamada, era a única coisa que ela fazia. Quando eu vi o autorretrato que a menina fez, mas deu vontade de chorar, porque foi tanta informação que ela colocou, tanta referência de disco, de cultura pop, de literatura que ela gostava, mas ela conseguiu construir um trabalho tão lindo, e ela falou tanto dela naquele trabalho, que se eu ficasse com ela dentro de sala durante 3 anos, eu não conseguiria perceber nem um décimo daquilo que ela conseguiu colocar através daquele campo de expressão. E aí a gente vê, né, como que as coisas são construídas, porque, por exemplo, no campo da música, tem uma frase que eu gosto muito, volta e meia eu reproduzo até como explicação, né, nos nossos trabalhos de música aqui. Não lembro o momento exato, mas o Leon Denis coloca no Espiritismo na Arte que a música atinge áreas do psiquismo humano que o pensamento não atinge. E a gente lembra, é por isso que mexe, é por isso que toca, por isso que às vezes a gente nem lembra a fala que está sendo dita naquela situação, mas vem a lembrança da emoção toda daquele momento, porque resgata coisas do nosso psiquismo que não são barradas pelo véu da razão. Então, esse daí é o primeiro ponto. E segunda coisa, exatamente por não ser barrada por esse véu da razão, a arte diz muito, tanto por aquilo que a gente gosta, como por aquilo que a gente consegue fazer, diz muito da essência que a gente traz em nós. Não que, e sem pensar aí em juízo de valor de certo, de errado, não é nada disso, mas enquanto capacidade de expressão. E num período onde a gente está lidando com esse excesso de comunicação tão grande que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo, né, uma dificuldade tão gigantesca do falar, porque hoje disse muita coisa, mas nem sempre disse aquilo que é necessário que seja dito, né? Quantas vezes a gente não vê redes sociais aí as pessoas expondo a vida aos horrores, mas que a gente vê que não fala nada, na verdade, daquilo que ela é. Através da arte a gente consegue perceber isso. Então, assim, aí é viagem minha, né? Quando a gente ouve as pessoas falando que o terceiro milênio é o milênio das artes, que tem o campo da sensibilidade, alguns falam da questão da sensibilidade feminina, talvez esteja chegando a hora da gente desenvolver outras formas de comunicação, onde a gente consiga realmente se comunicar enquanto espírito, essência para essência. E a arte ela é fundamental nesse processo, tanto de ajudar a gente a entender e a se comunicar com o outro, quanto também na forma da gente conseguir trazer de dentro de nós, né, elementos, recursos
sonhos, viagens, paisagens, e colocar isso também à disposição do outro. E isso é muito rico, é muito rico. Perfeito. E vale lembrar que, ao final dos anos 50, iniciou-se uma transformação cultural tão profunda através da arte que continua influenciando as gerações posteriores. E isso sem a gente saber utilizar de verdade e a fundo essa ferramenta. Imagina quando a gente conseguir dominar isso daí. Imagina a quantidade de maravilhas que a gente vai conseguir fazer, né? E uma coisa que eu estava lembrando antes também, né? A gente precisa, antes de mais nada, entender que é uma ferramenta. Infelizmente, a gente às vezes vê dentro do próprio movimento espírita, né, a ideia de certo, errado, pode ou não pode, é uma ferramenta. Que tem coisas que às vezes a gente talvez não concorde, e aí entra as questões de gosto também, né? Mas a gente precisa entender que é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de expressão. E tem coisas que a gente escuta, porque eu estou falando isso, que às vezes o pessoal diz assim, mas tal tipo de música, tal mensagem, tal isso, tal aquilo. O problema não é o tipo de música, o problema não é o tipo de mensagem que está sendo passado, é uma comunicação daquele espírito. Estamos em processo de mudança no mundo de uma forma geral. Agora, você querer barrar, não estou falando dos excessos não, tá, Vani? Porque a gente sabe que o bom senso seria necessário em tudo, né? Mas eu acho complicado quando as pessoas tentam colocar a culpa na arte, ao invés de entender que ela simplesmente está refletindo as características daquele espírito que está passando aquele tipo de mensagem, que está sentindo a necessidade de se expressar naquele momento, né? E aí a gente lembra aquilo que volta e aí a gente escuta, né, nos livros da Amélia Rodrigues, do Humberto de Campos, eles lembrando que Jesus não condenava o pecador, ele corrigia e chamava a atenção, né, para a necessidade da gente ver o erro. Então, não é o efeito que é o problema, é a causa que precisa ser trabalhada. Se a gente brigar com o efeito, a gente perde a oportunidade de talvez usar aquela ferramenta para ajudar a cuidar daquele que precisa também ser atendido. A arte-terapia ela vem também com essa função, né, de permitir que se extravase, que se coloque para fora, que se dê vazão aos conflitos íntimos que nós temos. Agora, é necessário um cuidado e um bom senso muito grande, por isso a necessidade de se conhecer esses recursos, de se conhecer essa ferramenta, né? Tem coisas que eu acho que são bonitas da gente ver, a gente estava falando também antes, né, da educação pela arte, quando a gente lembra que lá atrás Platão já falava do caráter educador da arte, no sentido de sensibilidade, no sentido também, né, porque é um conjunto de várias coisas. Quando a gente começa a estudar teoria artística, não que a teoria seja fundamental, mas quando a gente começa a estudar teoria artística, a gente vai se dando conta de que, de alguma forma, todas as áreas do conhecimento humano estão representadas dentro desse arcabouço, dentro dessa base. Alguém que domina a teoria artística ou que consegue manipular bem essa ferramenta, a arte, ele, na verdade, tem conhecimento de todas as áreas do conhecimento humano, tem domínio sobre todas as áreas de conhecimento humano. E também acaba tendo um domínio sobre todas as áreas que constituem o ser humano. E aí a gente vai vendo as possibilidades de como que o ritmo, como que a harmonia, como que a melodia, se a gente for pegar só esse campo, né? Como que as noções de equilíbrio estão presentes no campo das artes plásticas, como que quando a gente lida de verdade com a música, com a música não, com a dança, a gente está desenvolvendo uma atitude de respeito para com o nosso corpo físico, e a gente vai vendo como que falta ainda, infelizmente, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe coisa nenhuma. E quanto mais a gente está caminhando, a sensação que eu tenho assim, gente, como é que tem coisa ainda para apreender disso tudo e a gente ainda não conseguiu? Eu acho não, né? A gente sabe, não é trabalho com uma vida só, não, é trabalho para várias. Daqui a algumas encarnações, a gente vai se dar conta do tanto que a gente conseguiu caminhar, que foi um tantinho assim, e o tanto que ainda falta para a gente conseguir apreender disso tudo. É muito amplo, é muito rico. Eu penso ser imprescindível, Rogéria, reconhecer a arte além de sua vertente entretenimento.
Uma tela é obra do pintor, mas a arte é o que cada um interpreta quando vê o quadro. Assim como um violão é uma obra do luthier, mas arte é a melodia que o violinista tira daquela caixa de madeira e cordas. E se nós espíritos somos emoção e energia, é certo que seremos sempre alcançados pelas artes em algum momento, de alguma maneira, concorda? Eu vou viajar um pouco na sua fala, tá? A gente esquece que a própria doutrina, muito antes da física, das ciências, veio lembrar para a gente que a matéria é energia condensada, né? Energia é fluida. A energia ela pode até estar condensada em um determinado momento, mas ela é impressionável. Ela se movimenta em alguma medida. Ela se deixa impactar por outras formas de energia, por outras ondas, por outras vibrações, e isso tudo vai provocar reações em cadeia. Nós somos atingidos o tempo inteiro. Eu acho que, em parte, a nossa dificuldade seja por causa de um certo modelo educacional antigo, né? Que na verdade, é o modelo que foi no qual a gente foi criado, que aí a parte historiadora começa a fazer gracinha, né? Que é essa parte que a gente vê dessa dependência ao modelo acadêmico, que vinha lá de trás, a ideia das grandes artes, das belas artes, e é aquilo que deve ser ensinado, e aí vai ser considerado nobre. Ah, Rogério, quer dizer que não é nobre, mas espera aí, porque no A Caminho da Luz, Emmanuel fala lá dos grandes artistas que vieram no Renascimento para ajudar a desenvolver as artes. Sim, não estou falando que isso daí está errado, não. Só que, na hora que você estava falando da composição, das cores no quadro, tudo assim, né? Esses modelos todos que a gente tem, essas formas todas de expressão que a gente vê aí fora, são, vamos dizer assim, formas de se materializar esse processo criativo que, na verdade, existe dentro de cada um de nós, né? Os gregos antigos, quando eles falavam na poiesis, a ideia era exatamente essa, era essa ação criadora, artística, que é inerente ao ser humano. Todos nós temos essa capacidade. Nós desenvolvemos e colocamos em ação essa energia quando a gente produz arte, e, ao mesmo tempo, a gente coloca em ação quando a gente recebe arte, quando a gente se permite tocar, né? Quando a gente se permite ser atingido por tudo isso que é produzido, que vem com uma série de questões. São muitas as questões, né? Desde a questão educativa, desde a questão moralizadora, que a gente sabe que tem, a questão que vai ajudar a gente a transcender, são várias as possibilidades que a arte vai apresentar. O que eu acho que é curioso, Vani, é que isso aí vem sendo trabalhado, mas muitas pessoas não entendem ainda como sendo realmente válido ou como sendo algo assim. A gente ainda é preso à ideia da nobreza, né? Mesmo que seja a nobreza dos sentidos ou a nobreza espiritual, as pessoas ainda são presas a isso. A gente ainda tem uma certa dificuldade de entender que quando, por exemplo, eu estou me preparando para um vídeo, eu escolho colocar um lenço e tem um caráter estético por trás disso, é uma escolha artística que está se manifestando. As músicas que eu escuto dentro da minha casa são uma escolha artística que está sendo manifesta. As cores que eu vou escolher no meu redor, e aí a gente já vê que tudo se junta, né? Quando a gente vê as discussões de cromoterapia, dialogando com arte-terapia, e aquilo de alguma forma faz sentido com a minha realidade daquele momento, é tudo muito grande, e a gente ainda está meio que perdido no meio dessa grandiosidade toda. É bonito a gente pensar que, na estrutura do universo, Deus se preocupou em colocar esses pequenos fragmentos de beleza à nossa volta para nos inspirar, né? Para fazer com que a gente queira e que a gente consiga, de alguma forma, sair de dentro da limitação que a gente tem, da pequenez que a gente tem, e conseguir ir mais além. Isso é muito bonito da gente pensar. Ele colocou na arte dele aquilo de melhor que era possível existir, já que estamos falando do ser em perfeição. Nós temos as nossas pequenas possibilidades de mostrarmos, né? De mostrar, aliás, a cada momento, a cada espaço, a cada segundo, aquilo de sensível que existe dentro de cada um de nós.
E eu acho legal a gente pensar nisso, porque a gente, quando vai se debruçar nas histórias dos grandes espíritos, ou até mesmo na história do Cristo, a participação principal, eu sou viciada na Amélia Rodrigues, tá? Eu tenho problemas com isso, estou cada dia mais apaixonada por ela. E uma coisa que eu fico encantada nos estudos é que ela sempre apresenta, toda vez que alguém busca Jesus, a resposta dele é sempre de acolhimento, é sempre de envolvimento, é sempre aquele que se doa de alguma forma através do olhar, é emoção o tempo inteiro. E é interessante porque a gente acha que a gente tem que ser muito racional, mas não é exatamente isso, não. A nossa dificuldade maior é exatamente de ser sensível e de saber lidar com a emoção com equilíbrio. E eu acho que, de alguma forma, a arte ela ajuda a gente a dosar isso. Ajuda a dosar de que forma? Seja quando eu preciso passar para o outro aquilo que está dentro de mim, sem agredir o outro, porque a gente sabe que a fala muitas vezes agride de uma forma muito dura. A arte ela pode talvez atingir e chegar de um modo que não seja tão ferino, quando a gente ainda não aprendeu a educar a nossa própria voz, a educar o nosso próprio falar. E, ao mesmo tempo, mostra para a gente, ou traz para a gente uma condição de estar em contato com o outro mundo, né? E não é um outro mundo do mundo do céu, não é um outro mundo do mundo dos espíritos, não, do meu mundo enquanto espírito, que é o meu mundo real, que é a minha essência, que é a minha origem, me permite ter contato com isso tudo que cada um de nós é, né? Em essência, em germe, que é maravilhoso de você perceber o quanto que o ser humano pode criar, o quanto que o ser humano pode se doar, o quanto que cada um de nós consegue produzir quando a gente está simplesmente disposto a colocar isso tudo para fora. Quando a gente consegue, ainda por cima, colocar isso tudo para fora, mas já dulcificado pelo desenvolvimento moral, pelo desenvolvimento de cada um de nós, né, em busca dessa elevação que a gente vai atingir um dia, aí a criação chega nessas culminâncias que a gente se encanta tanto quando a gente vê dessas músicas maravilhosas, desses poemas fantásticos que fazem a gente querer sonhar mais. E a gente está precisando sonhar, porque é muito triste quando a gente vê, infelizmente, a condição do nosso planeta hoje. Se a gente não tem essa capacidade de sonhar, a gente vai se minando cada vez mais e fica muito difícil de permanecer. Eu acho que, em parte, essa possibilidade de ver algo além, essa impossibilidade de ver algo mais além, é o que faz com que tantas pessoas hoje se desesperem, entrem nesses transtornos psicológicos tão duros, tão dolorosos que a gente está vendo aí, e tantos cheguem a abandonar a vida. A gente precisa dulcificar um pouquinho mais o nosso entorno, a nossa alma. A gente precisa se permitir sentir de forma saudável. Isso faz uma diferença gigantesca. Fantástico. Mas eu queria agora trazer o que descobri do seu lado musicista, que é essa simbiose com seu esposo na arte e que vem da época de namoro, é isso? Mas antes, vamos ouvir um pouco dessa parceria. No
Agora sim, conta pra gente como isso começou. Eu coordenando a equipe de música na Comejus, que é a confraternização das mocidades espíritas, né, no período de carnaval que tem aqui na cidade, chegou um amigo nosso com a história de tem um rapaz que ele toca teclado, e ele sabe tocar muito bem, e ele veio com o teclado para o encontro, ele não pode participar da equipe de música, não? E eu lembro que a primeira coisa que passou pela minha cabeça, meu Deus do céu, tem 3 meses que a gente está ensaiando, vai chegar essa criatura agora do nada, que nem a gente nem conhece, como é que vai ser? Mas aquela coisa que a gente abraça todo mundo, né? Ele sabe acompanhar? Sabe, ele sabe sim, ele consegue acompanhar. Então tá bom, vamos. E foi assim que o Fred chegou na minha vida, começou desse jeito. E as coisas são engraçadas, porque naquele período a gente estava fazendo, propuseram, né, da gente fazer um CD de músicas para mocidades espíritas, para mocidades, né? E esse CD foi feito aqui na cidade pela Aliança Municipal Espírita, mas só para a mocidade, para a cidade mesmo e para a região. E eu sei que assim, uma semana depois do carnaval, a gente conversando, planejando o CD, começou aquele papo de quem que a gente vai chamar, e fulano sugerindo um, outro sugerindo o outro. E aí um virou assim, mas a gente podia chamar o Fred, que é o meu marido. Mas ninguém tinha o contato do Fred, ninguém sabia onde encontrar o Fred, porque terminou o encontro, o pessoal esqueceu de pegar contato, foi. E nessa hora são as coincidências da vida, a gente estava no prédio da Aliança Municipal Espírita, esse amigo nosso virou, olhou pela janela e falou só assim, a gente pode gritar, porque ele está passando ali fora agora. Foi exatamente assim. A gente literalmente gritou, ele entrou, a gente começou a planejar o CD, começou esse trabalho junto, e um amigo nosso fala que a casa que eu frequento hoje, né, que leva o nome do nosso coral, é Centro Espírita Fé e Caridade. Um amigo nosso fala que o Fé e Caridade, aliás, que a razão não me levou para o Fé e Caridade, mas que o coração veio e arrastou. Porque nos 2 meses e meio que a gente estava fazendo o trabalho do CD, a gente começou a namorar, isso já tem um pouco mais de 15 anos, a gente está junto até hoje, e naquele mesmo ano a gente reativou o Coral Espírita Fé e Caridade. Maravilha! Então vou aproveitar o clima e mostrar mais uma canção dessa dupla.
Sei que você está por aqui e sempre olha por mim. Busco no ar, procuro um olhar e sim vou encontrar. Sou amor, o perdão. Você vem consolar, ensinar a caminhar. Pelo caminho me sinto sozinho e penso a chorar. Sofro e cismo, me arranho em espinhos, mas lá você está. Sou a voz a dizer, basta apenas procurar a verdade a de encontrar. Quando percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar, lembro você, coragem, carinho e mudo o pensar. Uma vida de perdão que nos deu a lição. Só fazer com o coração e como você, a todos amar. Quando percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar, lembro você, coragem, carinho e mudo o pensar. Uma vida de perdão que nos deu uma lição. Só fazer com o coração e como você, a todos amar. A todos amar. A todos amar. Muito bom. Agora, falando um pouco de Juiz de Fora. Sabemos que é uma cidade com muitas casas espíritas e tradicionalistas, não é? Então, como se posiciona hoje, Rogéria, a arte espírita aí no movimento? Quinzenalmente, nas redes sociais da Aliança Municipal Espírita, a gente sempre divulga um trabalho artístico, e aí das mais variadas formas. Já teve trabalho de poesia, já teve trabalho de música, a gente já está selecionando aí que vai começar a trazer trabalhos de dança, apesar de que aqui na região não tem trabalho de dança espírita, trabalhos de pintura, de artes plásticas em geral, de artes visuais, mas para mostrar aquilo que está sendo feito e, ao mesmo tempo, deixar as pessoas com vontade de fazer. A ideia é essa, né? Porque a gente chegou a fazer uma pesquisa e existem artistas em todas as casas. O que não existe é, talvez, ainda assim, um suporte para que esses trabalhos sejam feitos. A gente sentiu falta de uma... não sei nem se a gente pode dizer de uma organização, de uma estrutura, mas parece que está faltando um pontapézinho em algumas coisas, entendeu? Porque, assim, trabalho de música tem em todas as casas, geralmente vinculados à mocidade, à evangelização ou no preparo das reuniões públicas. Geralmente, quando a gente vê trabalho de artes visuais, são nos trabalhos de assistência, mas a nossa preocupação nesse setor de artes é que a gente consiga perceber o caráter formador e educativo da arte,
e que a arte pare de ser simplesmente um acessório para as reuniões ou uma música que vai ser colocada para complementar um determinado tema, mas que realmente ele passe a ser o protagonista, né, do processo formativo. Então, o nosso objetivo agora, o processo que a gente está desenvolvendo agora é nesse sentido. Me explica, Rogéria, como você administra tantas atividades e ainda 2 canais no YouTube? Haja tempo! Eu comentei que a minha filha está com 11 anos, né? Quando a gente começou, quando ela nasceu, tem as coisas que são engraçadas que vão misturando tudo. Quando ela nasceu, eu falo que eu tinha planejado de engravidar no segundo ano do mestrado. E, ao mesmo tempo, eu falo que ela entendeu que era para ela chegar no segundo ano do mestrado, porque a Júlia veio para não perder nenhum segundo de vida. Ela veio exatamente desse tipo. E eu estava fazendo faculdade de História à noite, trabalhando já como professora de artes, fazendo mestrado, e ela chegou tudo ao mesmo tempo. A gente sempre teve uma preocupação muito grande de incluí-la nas atividades da Casa Espírita. Por quê? Porque eu conheço muitos casos, tanto da minha geração quanto de outros que eu acompanhei depois, de crianças e jovens que se afastaram do movimento com a justificativa de que os pais gastavam mais tempo dentro da casa espírita do que dentro de casa, no sentido assim de acompanhamento, de suporte, de se sentirem à parte. Então a gente sempre teve a preocupação de levar a Júlia para onde estivesse. Tem coisas que são muito engraçadas, porque quando ela era pequenininha, ela tinha uniforme do coral, tem apresentação que a gente participou, que a gente morria de rir, porque ela foi subindo com o pessoal, quando a gente viu, ela já estava lá em cima do palco, preparada para cantar junto. Lembrou que estava com a chupeta, desceu, me entregou a chupeta, voltou para o lado da evangelizadora dela para poder cantar junto. E eu acho que isso daí fez muito bem para ela. Ela se sente integrante disso tudo. Mas por que eu comentei isso? Como é natural, algumas tarefas foram abandonadas, né, ou deixadas de lado quando ela veio, porque era a prioridade do momento. A gente suspendeu o ensaio do coral durante uns 3, 4 meses, mais ou menos, mas o pessoal lembra que quando a gente retornou para o ensaio, era ela num braço e a outra mão regendo, porque era o que dava para fazer naquela hora. Quando ela dormia, a gente colocava ela para dormir na capa do teclado, porque tinha que fazer o ensaio. Mas os trabalhos de palestra pública eu suspendi durante muito tempo. Quando eu recomecei a fazer as palestras, isso deve ter coisa, acho que de uns 4, 5 anos para cá no máximo. E às vezes acontecia de eu falar em uma casa ou outra e o meu termômetro, que é o meu marido, não estar junto para poder assistir. E aí a gente começou um combinado entre a gente. Eu gravava o áudio, ele ouvia depois, e normalmente você, ó, esse daqui tá precisando ver isso, esse daqui tá ruim, repetiu muito isso, esses vícios que a gente tem. Ele sempre foi meu termômetro para isso. E volta e meia ainda virava, porque algumas palestras que tinham ficado com a qualidade legal, por que a gente não monta um dia um canal do YouTube e não coloca essas palestras aí? Só que a história foi ficando, foi passando. Como a pandemia chegou e a gente ficou sem alguns trabalhos, aí na época que começou o fechamento dos centros, a gente criou o canal Rogério Olímpio, que é o primeiro canal. Esse canal, ele surgiu, o canal Rogério Olímpio, a proposta dele é estudar. Então, assim, a gente não está com pressa de chegar em resultado, às vezes gasta um encontro numa página, mas aí a gente explora tudo que a gente pode dentro daquela página, é feito ao vivo exatamente para que as pessoas possam interagir no chat, e tem sido muito gostoso. Então, a gente está bem satisfeito com as duas propostas. No final do ano passado, eu passei por uma situação que me doeu muito, porque chegou para a gente a notícia de que uma ex-aluna minha de uma faculdade, recém-formada, noiva, linda, doce, feliz, de tudo, tinha se matado. Só que quando a gente foi buscar a história, e ela era uma pessoa assim, nossa, de uma doçura, amiga de todo mundo, que a gente se chocou com isso, né? E aí a gente foi saber que ela vinha já há muitos anos de um quadro de depressão, que era a terceira vez que ela tentava suicídio, e a gente não sabia disso. E na época que passou pela minha cabeça, foi só assim, meu Deus do céu, mas por que não tinha informação? Porque a gente fica naquela, gente, mas como é que não sabe? Talvez se soubesse, se tivesse consciência, né? São aquelas coisas que a gente tenta ver. Então, assim, sobre o suicídio, já conversei com a Júlia? Já. Sobre obsessão, já conversei com ela? Já. Ela pode até não ter a dimensão completa do que é isso, mas é melhor pecar nessas horas por excesso de informação. E por que da novela? Por causa dessa situação e por causa principalmente dessa minha aluna
me deu uma angústia tão grande que eu disse, não, a gente tem que começar a colocar alguma coisa voltada para esse público mais jovem. E aí surgiu, foi até dia 26 de dezembro, o canal Jesus e Consolador começou a sua primeira postagem. O que é o canal Jesus e Consolador? É um canal com a intenção, o engraçado é que de início a proposta era para a juventude, só que tem muitos jovens há mais tempo que estão acompanhando o canal. A proposta era para a juventude e iniciantes na doutrina, porque a gente começou, e a ideia deles são só vídeos curtos, são vídeos de no máximo 10 minutos. Sabe por que isso, Vani? Porque uma coisa que eu tenho chegado à conclusão nesses últimos tempos é que é urgente a gente se conscientizar do que a gente é. Eu preciso entender, aceitar e acreditar que eu sou um espírito que está numa experiência encarnatória, que está passando por uma série de experiências aqui, mas só que isso não me define e não me resume, que eu tenho toda uma existência além daqui, que eu tenho escolha, que eu tenho direito de ser feliz, mas sem ser esse direito de ser feliz dessa propaganda, né, de tudo mil flores, só felizes, só felicidade, hedonismo que a gente vê fora, não, de entendimento real do que a gente é. E esse canal começou com essa intenção, né? Como a gente é apaixonado, igual eu já falei, pela Amélia Rodrigues, a gente começou com essas questões gerais, então são 3 playlists que tem. Uma sobre questões gerais da doutrina, tem uma que chama Jesus, onde a gente está literalmente contando pedaço por pedaço, acompanhando a história de Jesus, porque nos assustou um pouco também o desconhecimento que muitos jovens e até crianças têm dentro da doutrina, da história do Cristo, e ele é o nosso melhor amigo, a gente tem que saber quem ele é, sempre nesses formatos curtos, de 7 a 10 minutos no máximo. Então, isso daí foi um trabalho que começou mesmo, né, nessa fase de pandemia agora, e que vai continuar, Infelizmente, Rogério, nosso tempo se esgota. Mas gostaria ainda de uma opinião sua sobre o que atravessamos. Esse olhar de quem abraça com determinação e carinho tudo o que acredita. Vani, é um momento muito difícil, muito doloroso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca teve um momento tão enriquecedor como a gente está vivendo. Infelizmente, é a fala que a gente já conhece há algum tempo, né? Nós estamos enfrentando o resultado das nossas escolhas equivocadas lá para trás. Isso aí a gente sabe. Só que, além de pensar nisso, e não é ser idealista, nem sonhadora, nem nada disso, não. Eu fico, ao mesmo tempo, tão encantada quando a gente vê a quantidade de auxílio do alto que a gente tem recebido. Eu fico... É maravilhoso você pensar que a época que a gente está vivendo é a mesma época em que a gente está tendo a chance de ver o mundo entrar assim, em convulsão, mas valores novos surgindo a cada momento. Por mais difícil que seja, e eu não digo isso nem de movimento espírita, não. Eu sou professora de escola pública. E a gente tem enfrentado situações tão dolorosas em escola pública, mas a gente tem visto também chegar crianças tão sedentas de amor e com tanta vontade de crescer, de fazer, de acontecer, que eu tenho feito um esforço para mudar o foco da minha visão, entendeu? Porque até essa questão, assim, a gente está há 2 anos quase numa situação muito difícil, sem as atividades que a gente fazia antes, sem a possibilidade de ter a vida da gente normal como a gente tinha, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que eu conheço estão tendo a chance, pela primeira vez em muitos anos, de ter o tempo que queria ter antes para se dedicar à família e não tinha, que estão tendo a chance de descobrir afetos, de descobrir relações que não se tinha antes. Então, assim, é um momento tumultuado, sim, mas a misericórdia divina está aí presente. E está permitindo que a gente produza e que a gente construa, de alguma forma, aquilo que compete a nós nesse mundo de regeneração. Ah, Rogéria, mas é ilusão também ficar pensando que está tudo às mil maravilhas. Não estou falando que está às mil. A gente sabe que está muito difícil, a gente sabe que está muito doloroso.
para quem acompanha de perto, o tanto que tem voltado fome, o tanto que tem voltado violência, o tanto que tem surgido, né, agressões de todos os lados, isso daí é muito sério. Mas o ser humano, ao mesmo tempo, já atingiu um certo nível de desenvolvimento que ele não olha mais para essas coisas e aceita como se fosse normal. E isso também é a conquista do espírito. Né? Quando a gente vê pessoas se indignando, às vezes até da forma equivocada, né? Mas reclamando, questionando, é o início do processo que lá na frente vai ser materializado como equilíbrio real dentro da sociedade. Porque a indignação é preciso que se manifeste primeiro, até para a gente movimentar forças para que a gente faça alguma coisa de diferente, né? E uma coisa que a gente sempre tem comentado nos estudos, seja com os jovens, seja com os mais velhos, é que nós estamos numa doutrina maravilhosa que se entende, né? A gente entende dessa forma, como sendo o Consolador prometido por Jesus. Quando uma pessoa está num quadro de depressão profunda, ela não tem força para levantar a mão para pedir socorro. Então, aquela história que a gente ouvia falar, assim, não, fala com fulano para abrir ao acaso uma mensagem, que a mensagem do alto vai vir. Vai sim, só que a Emmanuel já lembrou para a gente que Deus atua através das circunstâncias e pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Talvez nós sejamos, né, o dedinho, o bracinho de Deus lá para ajudar aquele que não está conseguindo se levantar. Por que eu estou dizendo isso? A gente está no auge desse processo de transição. O que está faltando, a meu ver, agora, é a gente entender que se estamos numa religião que se diz o Consolador prometido por Cristo, nós temos que assumir a nossa posição de consoladores, ou seja, fazer a nossa parte. Né? Valorizar, entender que a dor existe, sim. Valorizar a dor até onde ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Mas vamos fazer um esforço para semear coisas diferentes. A gente consegue. Porque essa semeadura ela vai ter que acontecer em algum momento. O mundo de regeneração ele não vai surgir do nada. E por mais que o planeta todo esteja passando pela transformação, eu entendo que a humanidade regenerada vai fazer esse planeta regenerado. Nós estamos nesse processo. Será que nós já nos regeneramos o suficiente? Será que a gente já está preparado para viver nesse mundo de regeneração? Será que a gente já conseguiu fazer com que nas nossas vidas o bem seja superior ao mal? Entende? Então, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito nesse processo todo e que eu tenho tentado colocar para mim é isso. Eu, Rogéria, estou aqui neste momento encarnada, no auge dessa tempestade e eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu puder chegar do lado de lá sabendo que eu fiz o melhor que eu pude, eu já vou ficar feliz com isso. Não consegui fazer o melhor que eu pude, mas consegui dar uma mãozinha para melhorar, também está de bom tamanho. O que não dá para a gente ficar parado. O que não dá é para a gente ficar aguardando. Perfeito, perfeito. Rogéria Olímpio, gratidão imensa pelo carinho de sua presença e pelas equilibradas reflexões. Se cuida, fica com Deus. E a você que está conosco, minha sincera gratidão. E te espero no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixo você refletindo a semana com uma frase de Anália Franco, escritora, jornalista e poetisa que construiu 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres e 23 abrigos para crianças órfãs. Quando conseguimos expressar o que a gente é naquilo que a gente faz, então conseguimos experimentar a realização plena. Pensa nisso. Uma boa semana.